O assunto de hoje é um assunto que a gente já trouxe, eu já trouxe em outras lives, mas eu atualizei algumas coisas, eu pesquisei bastante, inclusive eu tirei algumas dicas bem importantes com o próprio Guppy, que é o site, né, a plataforma de RH que uma das maiores nacionais brasileiras usa para fazer os vídeos currículos, né, para fazer o processo de seleção e é através deles que a gente anexa. Então eu peguei algumas dicas bem importantes do pessoal de lá sobre vídeo currículo, tá? Então não é uma live igual, é uma live que vai complementar muito as lives que a gente já fez anteriormente, tá? É live quinta. Cadê a minha família aí, meus RPT 5, 6, 7, 4, 3, 2? Eu já vi que tem o Rodrigo da 2 tá aqui. A Jussara. Oi, Jussara, tô feliz por você. Isso, manda aviãozinho pra galera aqui, né? Se tá faltando alguém, chama todo mundo, tá? E conforme vai tendo pergunta, pode mandar no interrogação, que enquanto eu tô falando, principalmente quando eu tô falando sozinha, se eu ficar lendo, eu não consigo prestar atenção no que eu tô falando, eu esqueço, aí fica aquela coisa meio cortada. Então, enquanto eu tô falando, eu foco na fala, vou dando uma olhadinha. Mas deixa a pergunta aqui para eu não perder, tá bom? Ai, que legal. Adoro ver vocês aqui comigo, né? A Érica, a Emily, o Wesley, que tem aí uma missão bem importante logo em breve. Estou super feliz e orgulhosa de vocês. Só para deixar isso bem público agora. O Receitão, o Evandro tá aqui, uma figura. Ai, gente. Então, a gente tem muitas empresas, né, cada dia mais, associando o vídeo currículo nos processos seletivos, né? Então, ele não vai substituir nenhuma etapa do currículo tradicional, né, digitado, nem a entrevista, nenhuma etapa o vídeo currículo vai substituir, de jeito nenhum. Ele está sendo cada vez mais agregado, né? Então ele vai fazer uma parte importante, que é uma pré-seleção, que dificilmente a gente consegue perceber no currículo impresso, né? Então o currículo impresso ele vai continuar sendo a primeira base, né? O primeiro filtro, então é importante ele ter as palavras-chave, ele está muito bem elaborado, né? Trazer todas as informações mais importantes. E o vídeo currículo vem logo em seguida para poder avaliar uma das competências mais importantes no mundo de hoje, que é a comunicação, né? E quando eu falo comunicação, não é só comunicação verbal, é a não verbal também, comunicação como um todo. Então, às vezes, antes de você deslocar um candidato da casa dele, da cidade dele, né, até o processo seletivo, sendo que você tem a condição de já ver como que é a desenvoltura desse candidato via vídeo, isso já dá uma boa de uma economizada, né? Então, aquelas pessoas que conseguem envolver, que conseguem contar uma história, que conseguem trazer uma narrativa envolvente, clara e objetiva, já vão rapidamente despontar no processo. Às vezes até um currículo que talvez não chamasse tanto, né, pelas experiências, né, pelo conteúdo dele, ele tá bem elaborado, mas às vezes pelo conteúdo dele, não é aquela coisa tipo, nossa, preciso ver esse candidato, mas na hora que manda o vídeo currículo, a pessoa te envolve ali numa história, já muda totalmente a forma de enxergar isso, né, as chances que você tem. Então, bem aqui de pertinho. Fazer um bom vídeo currículo vai colocar você em outro patamar no processo, tá? Então, assim, olhando no olho, porque isso é muito importante, tá bom? Eu faço muito isso nas aulas ao vivo com os alunos, porque quando eu preciso que eles parem o que estão fazendo para realmente prestar atenção ali no que eu tô falando, gente, isso é importante. Eu paro, venho na cara da câmera e falo com eles assim, ó, tô falando aqui com você. Desse jeito. E eles já vão começar a falar que é assim mesmo. Então, gente, ele é essa ferramenta e ele serve para o recrutador ter uma visão mais sistêmica do candidato, tá? Então, aqueles que tiverem um bom currículo, eles vão passar para a entrevista. Então, o vídeo currículo, ele vai entrar ali entre o currículo e a entrevista. É aí que ele vai pegar o candidato. Então, se você quiser ser convidado para as entrevistas e mostrar tudo o que você sabe com mais profundidade, vai precisar fazer.
E, nossa, ele odeia o vídeo. No mundo que você está hoje, não ter muita intimidade com o vídeo não é uma boa coisa de se fazer, né? Não tem como você não estar antenado no que o mundo está virando, né? A gente está só começando a arranhar a superfície de vídeo e de vídeo currículo. Então, não adianta ficar na choradeira. É fazer e pronto, acabou. É difícil para todo mundo, foi mega difícil para mim. E eu demorei muito tempo, meses, para começar a não passar mal quando tinha que gravar. No início era um terror. Era uma tarde inteira para gravar um vídeo de 5 minutos. Era horroroso. Mas hoje, conforme a gente vai fazendo, a gente vai acostumando. Então começou aí, ó. Oi, Fê. Olha quem tá aqui. Oi, Gabi, da Alice. Então aqui não cabe neste mundo pessoas que não gostem de vídeo, né? Você pode até não gostar, mas vai ter que saber fazer. Essa é a realidade. Então vamos começar já treinando a partir de agora, porque eu juro, eu garanto e eu prometo, você vai se acostumar e um monte de coisa que te incomoda hoje, você nem vai ligar mais amanhã. Você vai ver que você é assim e você vai se aceitar desse jeito. No início eu não gostava do meu tom de voz, eu não gostava de como eu saía, eu não gostava das caretas que eu fazia, eu não gostava de nada. Eu odiava tudo, via defeito em tudo. Hoje vem umas coisas assim, às vezes para eu aprovar, eu falei, tá aprovado. E aí eu paro e lembro e falo assim, nossa, se eu tivesse feito qualquer coisa parecida com isso, eu já teria recomeçado tudo do zero. Não é questão de qualidade, né? Qualidade eu não abro mão. Mas a gente vai se acostumando com a gente mesmo, vai se aceitando. Então, já começar desde agora. Eu tô vendo a Mila aqui falando que já tá sonhando com a Alicinha. Para quem chegou, né, depois da introdução, hoje tem o sorteio da Alicinha. E quem for sorteado precisa estar na live para poder receber o presente. Se a gente sortear e a pessoa não se pronunciar, a gente vai sortear novamente até que alguém sorteado esteja na live, tá bom? Então avisa todo mundo lá dos conhecidos, as pessoas que você marcou, né, se elas participaram também, avisa todo mundo, manda aviãozinho, tá? Olá, a gente avisou nos grupos? Sim! Tá, nós avisamos nos grupos que tem que estar todo mundo aqui, tá? É isso aí, Aline. Elaine, é se aceitar, né? Se aceitar do jeito que a gente é, e às vezes a gente pega a birra de tanta coisa tão pequena, né? Que as pessoas até gostam na gente e a gente tá lá preocupado. Então, quanto mais a gente fizer, mais a gente treinar, melhor vai ficar, tá? Então, a primeira coisa, eu separei assim hoje a live: pré-gravação, gravação e pós-gravação. Então, a gente vai ter esses 3 momentos em que a gente vai falar de aspectos diferentes, tá? Então, na pré, quando eu vou pensar em fazer um vídeo currículo, né? Ou alguém me pediu um vídeo currículo, ou eu vou me candidatar na empresa que está pedindo vídeo currículo para todo mundo. O que eu vou fazer? Primeira coisa, para tudo, pesquisar muito bem a empresa. Pesquisar a empresa, saber quais são os valores, quais são a missão, como que ela trabalha, como que ela se posiciona no mercado, como que ela tá no ranking, se ela é um laboratório de medicamentos éticos ou de similares, ou de referência. Eu preciso saber como que essa empresa trabalha, como que ela tá dentro do mercado, como que ela tá inserida. Então, a primeira coisa é estudar a empresa. A segunda coisa é estudar a vaga. Saber o que eles estão procurando nesse profissional. Então, fazer uma leitura bem detalhada do que eles estão precisando, né? Qual que é a necessidade da empresa? O que eu tenho, dentro dessas necessidades, o que eu tenho para oferecer, que eles precisam. Então, faz essa ligação, já deixa esquematizado, escreve tudo, gente, esquematiza tudo. Porque isso vai facilitar muito na hora de você precisar elaborar, né? Na hora de gravar, de falar. Quando você tem um esquema, você consegue internalizar isso e falar de uma maneira muito mais tranquila. Terceiro ponto de pesquisa. A gente já falou. Pesquisar a empresa, pesquisar a vaga. Pesquisar e ler com muita atenção o que foi pedido para este vídeo currículo. Porque cada empresa pede coisas diferentes. Então, no caso da MS, por exemplo, ela pede para que você fale o porquê você quer trabalhar na empresa. Então, você precisa elaborar essa resposta e levar essa resposta nesse vídeo. Eu vou falar com mais detalhes no final a respeito disso, né? Mas, basicamente, é isso que você precisa fazer. E cada empresa dá um tempo, né? Limite de 1 minuto a 3 minutos, de 1 minuto a 1 minuto e meio. Cada
momento você vai ter instruções diferentes. Então eu já acompanhei processo em que você tinha 5 minutos para fazer seu vídeo currículo, uma apresentação, e responder 3 perguntas, né? Então é mais tempo. Consequentemente, você precisa ter um momento aí que você vai elaborar essas respostas e responder todas. Né? Não adianta você começar por um lado, fazer um devaneio e acabar não respondendo o que foi perguntado, tá? Oi, Elber, seja muito bem-vindo. Eu passei um pouquinho durante a live e eu acabei me pronunciando só no final da live pra você saber que eu tava lá, tá bom? Mas foi massa, o Daniel é maravilhoso, você também. Então, nossa, incrível, todo mundo ganhou muito com ela. E quinta-feira, tamo junto. Elber, obrigado pela presença e ajuda aí também nas dúvidas, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez, né, foi fazer essas pesquisas da empresa, da vaga e do que aquela vaga em específico está pedindo para este vídeo currículo. Então, foca no tempo de duração, às vezes é 1 minuto, às vezes é 1 minuto e meio, às vezes são 3 minutos, às vezes são 5 minutos. E foco nas perguntas, naquilo que é realmente pedido para ser entregue nesse vídeo. Acontece muitas vezes de eu pegar vídeo dos alunos que me mandam, né, para eu aprovar, para eu dar pitaco, e de 1 minuto e meio a pessoa ficou 1 minuto falando dela e 30 segundos respondendo a pergunta, né? Então isso é complexo, não foi exatamente isso que foi pedido, né? Foi para você elaborar por 1 minuto e meio por que você quer trabalhar naquela empresa. Então, muito foco, muito cuidado com isso, tá? E logo em seguida, né, com essas pesquisas todas, você vai gerar um roteiro de tudo aquilo que você vai falar. Então, criou um roteiro em tópicos primeiro, né? Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, vamos supor, e as respostas. Fez esse roteiro, você vai treinar esse roteiro, vai treinar essas respostas, vai falar várias vezes, vai repetir, grava um áudio, fica ouvindo, né? Internaliza isso, responde para você mesmo, escreve à mão, digita, grava áudio, escuta. Se grava respondendo uma, depois a outra, né? Não põe o vídeo para valer logo antes de fazer alguns outros testes, porque senão você vai ficar frustrado, você vai ficar nervoso, você vai ficar irritado, vai acontecer um monte de coisa. Eu já vivi isso, eu sei, gente. Quando a gente vai gravar sem estar extremamente preparado, a gente vai ficar mais preocupado com o que tá fazendo, o que não tá fazendo, em vez de mostrar toda a espontaneidade que a gente tem. Então faça esse roteiro. Só que agora aqui, ó o foco. Não é para ler o roteiro enquanto você está gravando. Você pode até achar que você está enganando, mas você não engana. A gente percebe quando a pessoa está lendo. Então, isso já tira totalmente o crédito, né, do que eles mais precisam, que é saber como você se comunica espontaneamente. Então, foco, né? O Rodrigo tá falando aqui, gente, os alunos quando eles fazem o vídeo currículo como parte do projeto, eles falam, gente, eu fiz 232 vídeos até dar certo e ainda não ficou bom. Não é do dia pra noite, isso não vai acontecer de hoje pra amanhã. Então é muito importante que você comece hoje mesmo a trabalhar isso, para que o dia que você precisar, isso já tá pronto, tá bom? Logo em seguida, a gente, nesse roteiro, deixa eu falar uma coisa importante aqui nesse roteiro. Esse roteiro, ele precisa ter um pitch. Você sabe o que é pitch? É um pitch de vendas, é uma pegada de vendas, é uma frase que vai fazer com que o recrutador olhe e fale, oi? E essa frase vai te definir rapidamente, né? Então, vai trazer o que você tem de melhor, é tipo como se fosse um subtítulo, que é muito importante que você desenvolva isso e traga alguma coisa que faça com que a pessoa queira mais, né? Faça com que ela queira escutar mais do que... É como se fosse uma super promessa, assim, uma super promessa no sentido de ser verdade, né? Como se eu dissesse, um exemplo, eu sou a Liege Slomp e eu preparo os profissionais para serem propagandistas na indústria farmacêutica. Né? Então, isso é um resumo que pode fazer assim, se alguém está interessado em ser propagandista, vai falar assim, como que você faz isso? Isso vai gerar, tem que ser um pitch que faça com que as pessoas queiram perguntar mais, queiram saber mais sobre você. Né? Então, busca o que você tem de melhor e elabore esse pitch, comece por ele, porque é ele que vai segurar as pessoas aí nos próximos momentos do vídeo, tá? Também, durante o roteiro, você vai sempre ver quais são as habilidades que você tem. Lembra daquela listinha que você fez entre a necessidade da vaga e aquilo que você tem para oferecer?
você vai encaixando dentro das respostas as habilidades que a vaga precisa, né, que a vaga está buscando, sem perder o contexto, sem sair do contexto. Então, você vai sempre associar uma vivência, uma experiência com uma competência, com uma habilidade, que são aquelas mais aderentes para a vaga. Isso vai deixar o seu roteiro bem consistente e bem informativo, né? Porque não adianta você ficar falando 5 minutos e ficar dando volta. Você tem que falar coisas que vão realmente te vender, tá? Ai, Cat, obrigada, amor. Olha quem fala. Cada foto linda. E a partir daí, você vai fazer... Tem 3 palavras hoje que eu quero que vocês gravem de verdade. Falou em vídeo currículo, a gente tem 3 palavras extremamente importantes. Então, aqui, ó. Repetição, crítica e edição. Repetição, crítica e edição. Repetição, crítica e edição. Então, o que você vai... Você fez o roteiro? Você tá treinando? Você tá falando? Você tá fazendo? Então, você vai repetir ele muitas vezes, vai olhar e falar assim, será que eu não posso falar isso de outra maneira? Será que tem uma maneira mais objetiva de eu falar a mesma coisa? Será que tem palavras melhores para eu usar? E vai modificando. Isso não é uma coisa que você vai criar agora e vai fazer agora. Quanto mais tempo você tiver para trabalhar isso, mais você vai criticar, mais você vai editar, e isso vai ficando cada vez mais internalizado, cada vez melhor, o conteúdo cada vez mais objetivo, com palavras melhores, mais vendedor, tá? Então, repetição, 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 crítica, crítica, crítica e edição. Repetição, crítica e edição. Repetição, crítica e edição. Antes de gravar, tá? E depois ela vai aparecer de novo em outro momento, tá? No mínimo 10 vezes, você tá bem então, Cat, porque olha, a galerinha aí vai umas 200 vezes, né? E agora a gente tá preparado para gravar, né? A gente já fez todas as pesquisas, a gente já elaborou o roteiro, a gente já treinou, a gente já editou, já criticou, já editou, tá pronto, agora eu tô pronto, eu sei o que eu vou falar, eu sei o que eu quero falar, eu já tá tudo na ponta da língua, então vamos começar a gravar. Na parte de gravação, nunca se esqueça da objetividade, né, de levar o discurso com objetividade, então esse é o principal. O que eles querem saber? Se você se comunica clara e objetivamente. Se você fizer isso no vídeo currículo, já tá top, já vai ter feito muito mais do que a grande maioria de pessoas que vai mandar o currículo, tá? Depois, você vai tomar nota da sua postura. Postura, tom de voz, linguagem corporal, né? Então, você não vai gravar deitado, você não vai gravar sentado de qualquer jeito, né? Você vai gravar numa distância em que a pessoa consiga ver a sua linguagem corporal, né? Não muito longe, que eu pego um vídeo currículo assim, que a pessoa tá assim, né? Você nem consegue ver ela direito, mas também nem muito perto, só a cara, igual eu tô fazendo com vocês pra chegar aqui, né? Pra chamar atenção. Então, sempre... Liege, pode editar o vídeo? Tem como cortar e encaixar? Tem, eu vou falar isso no final, vou até falar um aplicativo top para fazer isso e vou dar uma outra dica que vai diferenciar vocês também, tá? Mas espera pro final que eu vou falar, muito legal. Pode editar, eu vou falar de edição lá na frente, na hora do pós, tá bom? Então, postura, como a gente falou, né, da objetividade, essa objetividade também tem que ter uma linha de raciocínio. Então, postura, tom de voz, a linha de raciocínio, a distância da câmera, a sua linguagem corporal, né, como você fala, como você se expressa, sem fazer de mais, sem fazer de menos. Essa semana, eu nem sei se eu posso falar, tá? Mas eu tenho uma aluna... E ela fez, uma aluna chama Cláudia, e ela fez um vídeo currículo geral. Ela teve ela tá na T7, acabou de chegar, mas ela já entendeu a necessidade. E ela fez um vídeo currículo, gente, geral, né, falando dela, de 3 minutos e um pouquinho. Caramba! Parecia que ela tava do meu lado falando comigo. A menina é muito boa. Ela contou a história, ela foi contando as coisas, ela foi contando o que ela aprendeu numa experiência, na outra experiência, o que ela sentiu, o que ela viu que tinha de dificuldade, o que ela já entende que ela vai precisar. Ela foi falando de um jeito, eu falei assim, ó, eu não tenho nem o que falar, eu não tenho nem o que criticar, né? Assim, tipo, a minha crítica é totalmente positiva. Tá maravilhoso, pode postar no LinkedIn, pode colocar, porque tá muito legal. Eu falei assim, você
tá num patamar, você não, é nata, né? Porque se você nunca fez vídeo e já tá falando desse jeito, ela literalmente parecia que ela ligou e tava ali comigo falando. Muito legal. Então arrasou, foi muito bom. E eu quero que todo mundo chegue nesse patamar, porque chamou muito a minha atenção. Eu fiquei os 3 minutos e 15 assim, ó. Vendo o vídeo dela, eu, ai, que legal. Ai, tipo, eu interagia com o vídeo dela. Você tem noção? Foi muito legal. Então, pega a dica. Né? O ideal é que fique desse jeito o vídeo, tá bom? Tá aprovado. Ai, ai. E depois, gente. Coloca no YouTube. Coloca no YouTube. Não, a Cláudia. Ela tá lá falando, sou eu, gente. Ah, coisa linda. Ela tá no YouTube? Tá. Ah, a Claudinha hoje tá no YouTube. Boa noite pra toda a galera que tá no YouTube hoje. Ah, tá. Tem aqui. Ah, já tem pergunta lá no YouTube também. Bem. Ah, tá. Tem aqui. Ah, veio sem nome. Agora aperte o play. É o nome. É o nome. Tá. Eu vou falar disso já já, tá bom? Eu já aperto o play. Joseline, do YouTube. E tem a Érica, também a Érica tá lá no YouTube. Então nem adianta deixar gravado, porque cada empresa pede de forma diferente, né? Você pode deixar gravado para caso você tenha que mandar um geral, né? Mas cada empresa vai pedir de um jeito. É bom também até para pôr no LinkedIn, deixar lá fixado nos destaques, porque isso é muito bacana. Então, Claudinha, parabéns, você arrasou, adorei. Publicamente reconhecida, hein? Ó. A Cris tá falando aqui, ó. Ouçam a Mames porque praga de mãe pega. Ela passou por isso. Ela ficou gravando vídeo currículo até 4:30 da manhã, porque não saía. Né? Desde o início da turma 6, eu falei pra ir treinando, né, diariamente. Ela deixou pra fazer no dia que foi solicitado. E adivinha? Ela gravou mais de 150. Ela não gostou, ficou até 4:30 da manhã gravando. Você pensa isso? Ficou bom, Cris. No final ficou bom. Ela mandou 3 versões. A gente escolheu uma a que trazia mais conteúdo e tal, mas ela não gostou. Eu gostei, mas ela não gostou. Enfim, né? Deixa eu dar uma lidinha aqui nos comentários. Tá, eu vou... Cadê Lari pra fixar? Tá aí. Ai, gente, vocês viram? Ai, meu Deus. Nós já estamos preparando a próxima semana, o próximo workshop, porque tem muita gente agora, tem muita vaga surgindo. Tá escrito errado? Tá, faltou uma coisa. Tá bom. Vou desafixar. É. Então a gente já tá preparando, já tá convidando as pessoas, né? Esse evento vai acontecer só lá em outubro, no final de outubro, do meio para o final de outubro. Mas como a gente está percebendo que tem muitas vagas que vão surgir, gente, hoje eu falei com o nacional e com o diretor. E o prognóstico é muito positivo. Ai, sem querer fazer um auê. Mas é muito bom o que vai acontecer por aí. Então a gente já está chamando as pessoas para elas virem se preparar. Né? Ainda a gente tem um tempo, mas a gente está antecipando aí. Porque vai ter muita coisa boa vindo por aí. Yes! Muito bom. Então aqui. Foi? Uhum. Cadê? Oi, Fran! A Fran tá aqui. Linda. Li, vai ter que rolar um churras no final do ano com todas as turmas. Eu faço, se vocês vierem. Cadê, Lari? Não tá aparecendo aqui pra mim. Aqui, achei. Achou? Eu mando de novo. Então, quem tá aqui que ainda não é receitinha, que precisa de dicas de currículo, de LinkedIn, de overview de indústria e tudo mais, é só acessar o site receitadepropagandista.com.br e clicar em Quero Participar para deixar o e-mail e a gente vai te avisar sobre todas as novidades, sobre a data certinha, né? Vai ser de 12 a 19 essa semana, tá? De outubro. Então... Eu tava falando, né, sobre o durante. O durante é muito importante que a entonação de voz e o nosso discurso, ele traga muita gana. Vocês sabem o que é gana? Aquela gana de ganhar, aquela gana de fazer acontecer, aquela coisa, né, aquele de falar assim, olha, nossa, essa pessoa realmente quer essa vaga, sabe? Então, assim,
mostrar a gana de que você tem gana pela vida, pelos desafios, pelas dificuldades, assim, que você já passou dificuldades, que você foi resiliente. E nessa pesquisa, né, justamente com essa pessoa da Guppy, né, que é a plataforma que recebe os currículos, né, faz os processos da AMS e, se não me engano, da Itera também, a CEO estava falando, né, que a gana é uma das coisas que os recrutadores mais têm buscado. E quando eu falo assim, gente, traga os seus pontos de virada na vida, coloque, né, as suas competências associadas aos momentos de virada da sua vida. Tem muita gente que fala, mas não é vitimismo, não sei o quê. Não, quando você coloca ela de uma maneira, em forma de aprendizado, de uma maneira madura, de uma maneira que aquilo você é grato pelo aquilo que você passou, porque isso te ensinou aquilo que é importante para você agora, né? Isso é a gana. E essa gana vai fazer com que o recrutador olhe para você e fale: ah, entendi, essa pessoa realmente quer fazer alguma coisa diferente, ela realmente quer trabalhar aqui, ela realmente quer esse emprego. Então, nada de, eu queria trabalhar nessa empresa, porque tipo, nada disso, é olhando para a câmera, criando conexão. E como que eu crio conexão? Enquanto eu tô aqui falando com vocês, eu não tô olhando para mim, porque se eu estivesse olhando para mim, eu estaria olhando assim, ó. E aí, quando eu olho para mim, eu não vejo, vocês, não tenho conexão visual com vocês, né? Quando eu leio o comentário, eu tô assim. Agora, na maioria do tempo, eu tô olhando aqui, ó, na câmera, tô olhando como se eu estivesse olhando para você, pra gente criar essa conexão visual, ela é importante. Então, quando você for gravar, criatura, olha para a câmera e não para você mesmo. Porque, principalmente se você for fazer no celular, vai estar na horizontal, né, que essa é uma dica importante para você gravar na horizontal e não na vertical, igual a gente faz selfie, igual a gente faz story, igual a gente faz live no Instagram. E aí é mais difícil, porque aqui pelo menos tá na mesma linha, né? Quando o celular tá na horizontal, você tem que olhar pro lado, literalmente, para você ver a câmera. Mas essa conexão visual, ela é muito importante. Então esquece de você um pouquinho nessa câmera e olhe não para a sua imagem, mas para a sua câmera. Cria conexão visual com o recrutador. Inclusive quando você for fazer as entrevistas virtuais. Né, isso já vem para entrevista virtual também. Porque tem gente que fica, por exemplo, eu mesmo hoje no Zoom, estava conversando com o diretor que eu falei para vocês, né? E durante todo o tempo eu ficava focando, assim, em perceber as expressões e tudo que ele estava falando, mas também fazer muita conexão visual olhando para a câmera, né? Para a gente conseguir criar esse vínculo, né? A gente tá se conhecendo e tudo mais. Então é uma coisa, assim, que eu acho super legal e super carinhosa, no sentido de, olha, eu tô aqui, eu tô vendo você, eu tô olhando pra você, tá bom? Celular na horizontal sempre, tá? Eu tô assustando as crianças? Ai. Obrigada, indústria farmacêutica. Obrigada pelo feedback. É isso mesmo. Então aqui a gente tá falando de gana, de resiliência, né? Então, quando você for falar de você, né? Quando você for trazer as suas experiências, quando você for fazer aquele pitch, né? E pegar, lembra sempre de todo esse discurso ter 3 pontos que marquem muito você, né? Que quando os recrutadores forem conversar sobre o processo, sim, a Liege de tal coisa, sim, a Nani de tal coisa, sim, o Rogério que falou isso. Então, pega esses 3 pontos sobre você para que você se torne memorável, né? Para que você se insira na cabeça. Sabe uma coisa que eu costumava fazer nas entrevistas, né, para criar esse aspecto memorável? Tem uma coisa sobre mim que as pessoas normalmente se assustam porque ela não faz muita conexão com o meu físico, né, o meu jeito, né? Então, muitas vezes quando me perguntavam das minhas competências, né, do que eu sempre dava um jeito, resumindo, sempre dava um jeito de inserir dentro de um contexto óbvio, né, que fizesse sentido, claro. Mas o fato de eu ter aprendido muito de concentração e de pensamento focado e foco em resultado, praticando tiro.
E aí todo mundo falava, hã? Praticando tiro? Pratico tiro desde os 13 anos. Aí já era um jeito assim de eu trazer uma coisa que não tinha nada a ver assim com o momento, mas que fazia um sentido dentro de um contexto e que todo mundo ficava assim, nossa, que medo, não, já vamos aprovar ela, porque senão ela sai daqui metralhando todo mundo, tipo, virava brincadeira já. Então, escolha algumas coisas, né, uns 3 pontos se você puder, para te tornar memorável, né, para que aquela pessoa pense, pode ser relacionada ao trabalho, né, ou pode ser uma coisa externa que você possa trazer relacionada ao trabalho também. Aí que isso vai te ajudar a se inserir, né? Quando você traz uma coisa nova, essa analogia eu achei super legal. Quando você traz uma coisa nova, quando você traz uma coisa que todo mundo já falou, que todo mundo fala, do jeito que todo mundo fala, as pessoas têm a tendência de te guardar dentro da caixinha com aquelas outras pessoas que já falaram isso, né? Então, eu sou farmacêutica, eu vou ser guardada dentro da caixinha, né, de todas as pessoas que aquela pessoa ali conheceu que eram farmacêuticas. Quando eu trago alguma coisa nova, alguma coisa rara nesse sentido, a pessoa tem que criar uma caixinha pra mim, né, uma caixinha nova pra mim, então eu fico sozinha ali nessa caixinha. Então é uma analogia interessante para você trazer, sempre relacionando com o trabalho, você não vai trazer isso do nada, né? Então eu sempre falei que eu aprendi muito disciplina desde cedo, primeiro pelo estilo do meu pai, né? De sempre querer as coisas muito bem feitas, e por praticar tiro desde cedo, que é muita responsabilidade, é uma arma na mão de uma criança, uma arma de fogo, né? Que realmente pode ter consequências. Então os conceitos de pista fria, de responsabilidade sobre o outro, tudo isso eu trazia dentro desse contexto, mas trazendo uma coisa totalmente fora e que choca, né? Que chocava as pessoas. Então, busca isso, né? Em você, se torne memorável e traga isso no seu vídeo currículo, tá? Já falei de não ler o roteiro. Então, eu faço meu roteirinho aqui, né? Tipo, aqui tá tudo bem, né? Não é um vídeo currículo. Então, eu faço e vou seguindo os pontinhos aqui. Outra coisa durante o vídeo que é importante, que a gente sempre fala aqui, é a questão do dress code, né? O dress code de entrevista, como se você fosse realmente assumir a função, como se você fosse numa entrevista presencial, com tudo muito bem alinhado. Vestimenta, cabelo, barba para os meninos, maquiagem para as meninas, acessórios, né? Tudo bem alinhadinho. Quem tiver dúvida sobre dress code, tem vídeos sobre isso no meu canal do YouTube, Receita de Propagandista, tá bom? Então, se precisar, vai lá, dá uma busca lá que vocês vão encontrar vários materiais sobre dress code. Então, presta atenção que isso é importante. É a imagem, mostra que você pesquisou a empresa, mostra que você pesquisou sobre o que fala, como que é o propagandista, como o propagandista trabalha. E quanto mais você parecer com aquilo que você quer ser, mais fácil é da pessoa visualizar aquilo que você realmente está pronto, tá? Então, dress code é extremamente importante. Agora a gente vem para uma prática, para uma parte muito prática, que é cenário, né? Então eu vou recapitular as questões de cenário, porque o seu vídeo currículo ele precisa, quanto mais profissional e mais bem cuidado ele for, mais melhor a impressão de que as pessoas vão ter em relação a você, né? Como tudo na vida, a gente mostra, a gente fala muito mais sobre nós do que se a gente realmente tivesse... a gente fala muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala, né? Então, o cenário... Sem muita coisa, sem estar muito poluído, sem aquele monte de informação, porque o foco é você, né? Então, o celular na horizontal, por favor, né? Que esse é o formato que os recrutadores recebem, que eles veem, né? Então, ocupa toda a tela, horizontal sempre. E aí, não vale gravar vídeo currículo segurando o celular, né? Tipo, já pensou se eu estivesse falando com você aqui segurando, se eu canso, se eu tremo, coisa, não é bacana. Então, faça um apoio, né? Pode ser com livros, pode ser com um vasinho, pode ser com uma caneca d'água, alguma coisa que segure o celular na horizontal e que vai te ajudar a poder ficar livre para fazer suas expressões corporais. Inclusive, hoje eu almocei com o GD e ele falou exatamente isso. Ele falou assim, às vezes a gente pergunta, né, pra pessoa se ela tem notebook e tal, pra gente poder fazer uma entrevista bacana. A pessoa fala que tem, na hora que ela liga, ela tá no celular. Não que isso seja algo ruim, não é? Só que a gente perde muito da comunicação do candidato quando ele tá preocupado em segurar e focar e tremer, né? Isso cansa, porque as entrevistas às vezes tem 45 minutos, né? E isso vai ficando cansativo.
De pé ou sentado, tanto faz, o que você ficar mais confortável. Eu gosto de gravar em pé, eu gosto de fazer live sentado, né? Então, o que você ficar mais confortável, tá bom? E aqui, sempre lembrando, luz, né? Tem duas coisas, tem uma coisa que é extremamente imprescindível. Duas são importantes, mas uma é imprescindível. A imagem tem que ser boa, né, numa boa qualidade, numa boa resolução, que isso vai te ajudar muito. Se o seu celular não tá legal, pega de alguém emprestado. Não é possível que você não tenha alguém com um celular bacana, com uma boa imagem, para te emprestar por umas horinhas para você fazer um vídeo currículo. Depois ele te manda para você poder fazer o resto, né? Então, não tem desculpa, é buscar a solução. O mindset tem que ser esse, não ver o problema, buscar a solução. Tem tripés baratinhos, ring lights, né, que são aquelas luzinhas em argola que você pode comprar no Mercado Livre, também tem versões bem baratinhas, tem versões de tripé já com o ring light para você colocar o celular, então é um investimento pequenininho, mas que vai te ajudar bastante na hora de você executar o vídeo currículo, tá? Ou as entrevistas também, então, e com esse equipamento você pode fazer um belo de um vídeo currículo e de uma vídeo entrevista sem nenhum problema. Agora, o que é extremamente importante, que não tem como fugir, é o áudio. A gente até assiste um vídeo com uma imagem ruim, mas um vídeo com áudio ruim é o ó do borogodó. Não dá para fazer. Então, microfone. Se você ou não puder fazer perto da câmera, for fazer mais longe, faz um lugar menor, não faz um lugar muito amplo, muito aberto, né? Porque tem muito eco. Nem num lugar muito barulhento, né? Que as pessoas ficam passando, ficam falando, estão conversando, tem às vezes criança, tem às vezes animaizinhos e tal, fazendo barulho. Evita um lugar calmo, vai num cômodo menor, que daí dá menos eco, né, se possível. E usa o microfoninho do fone de ouvido mesmo, que já vem com o celular. Não precisa colocar ele na orelha, né, porque o microfone tá aqui. Então você pode pegar como que chama aquilo, Lari? Um alfinete? Um alfinete. Pegar o microfoninho, tirar os fones, dar uma enroladinha, colocar aqui na roupa, né, disfarçadinho, e você já vai ter uma captação boa de áudio para executar também essa questão tão importante do vídeo currículo. Então é luz, né, para ficar uma imagem boa, é áudio, é ambiente calmo, é um fundo neutro, né? Aqui a gente pôs uma luz assim, porque o Gui gosta da luz assim para parecer uma aura, assim, fica um efeito legal. E fundo branco ou outra cor não tem problema, desde que não seja muito coisa de muito quadro, muita planta, muita estante cheia de coisa, ou evita um quarto bagunçado, com a cama desfeita, com roupa íntima por cima, com roupa pendurada, né? Que a gente já vê de tudo. Isso, Fran, alfinete. Às vezes foge as palavras. Então, essa parte estética, né, de produção, ela é importante. Então, presta atenção, né, cuida. Meus receitinhos, eles já mandam, né, com fundo mais neutro, eles já fazem todos lindos, coisa mais bonita. Se a luz, como que você pode fazer com a luz? Ou de frente para uma janela, se for durante o dia e não tiver carro passando, né, na janela o tempo todo. A luz do início da manhã, que é a luz fria que a gente fala, é a mais bonita, né, na minha opinião, porque na hora do almoço a luz já tá quente, então ela dá sombra, dá muita sombra. Agora, a luz da manhã, feita num ambiente fechado, que ela entra indiretamente, ela fica a luz mais bonita, que deixa a gente mais evidenciado, assim, no vídeo. A gente consegue ver as expressões, consegue ver o movimento de olho, a gente consegue ver o sorriso, né? Então, isso fica aí a dica também do melhor horário. Ai, peraí, deixa eu tomar um golinho d'água. Logo em seguida, a gente tem novamente a tríade. Sabe a tríade? A tríade de repetição, crítica e edição. Fez o vídeo? Repete, faz a crítica, faz a edição, se precisar. A edição no sentido de melhorar. O que eu tenho que melhorar agora? Eu tô mexendo muito a mão. Eu tô falando muito eu tô falando muito eu tô dando muita pausa. Eu tô respirando muito. Então, essa é a crítica. E a edição é você corrigir isso, né? Não é necessariamente uma edição de vídeo, corta, tira, põe. Não, nada disso. Mas a edição é no sentido de melhorar os pontos que podem melhorar. Você fez o vídeo, às vezes, ficou, não, esse som não ficou legal. Esse fundo tá muito cheio. Eu errei no meio, não deu pra corrigir, assim.
Então, às vezes, isso até com uma edição de verdade, né? De dar uma cortadinha até dá certo, tá bom? Isso é água, Brasil. É água, Brasil. Ah, vinho só depois. A Lara aqui, ó, tentando me dedurar. O povo tá querendo que eu faça um simulado de vídeo currículo. Gente, é exatamente tudo isso que eu tô falando. Eu já tô aqui falando pra vocês. Então, tudo que eu tô falando, que eu tô fazendo, já é meio que uma simulada, né? Então, a gente pode até pensar nisso, né? Lá no final da live, depois de todo o conteúdo entregue, tá bom? É o chá das lives. Então, aqui a gente tem a parte do gravar, né? Do play, da ação mesmo. E depois que a gente gravou, a gente tem a parte do pós, né? Que a gente pode fazer a edição desse vídeo, né? Se tiver, errou um pouquinho, dica de quem grava muito. Sabe o que eu faço? Sabe os cortes para não aparecer muito? Essa é importante, presta atenção em mim. Eu tô lá falando, de repente eu errei. O que eu faço? Eu congelo. Aí eu penso no que eu tenho que falar e eu continuo no mesmo ponto. E aí, quando eu faço, eu continuo falando. Quando eu faço o corte, nem aparece que eu mudei muito, né? Porque se eu tô, de repente, assim, e aí eu erro, depois eu continuo assim, vai aparecer um corte muito brusco. Então eu tô lá falando, eu errei, eu congelo. Tá, essa parte assim, assim. Tá, vai. Eu continuo falando e aí não fica o corte seco. Quando você faz o corte seco, não tem muito erro, tá? Então fica essa dica, não se mexa muito quando você errar. Errou? Parou, congela. Quando você terminou o vídeo, fica também alguns segundinhos paradinho. Aí você cancela. Aí você vai desligar a câmera, tudo, porque daí quando você for fazer o corte de edição no final, você consegue cortar sem ficar aquela coisa de, né, acaba de falar, já vai, faz. Então, descongela, isso aí. Congela e descongela. Isso ajuda muito, tá? Às vezes nem parece que você editou, que você fez os cortes. Então você pode fazer essa edição desse jeitinho, né? Isso vai facilitar muito. Às vezes, se tem 3 perguntas, você lê a pergunta, vem, responde, congela. Lê outra pergunta, volta. A segunda pergunta, é assim, 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 assim. Aí você continua. Aí a terceira pergunta, né? Vai lá. Tá. Então, então, pegou? É assim que fica, que daí não fica top, fica muito legal. O aplicativo que eu conheço, que fica mais bacana, né, mais legal de edição, que é super fácil, é o InShot. Eu já falei dele aqui algumas vezes, InShot. Tô escrevendo aqui. Esse InShot, ele é bem fácil, dá pra editar até pelo celular, você pode cortar um pedaço, colocar o outro, emendar, pode colocar uma trilha, pode colocar seu nome escrito, né, os textinhos e tal. Eu peço para vocês evitarem efeitos de passagem, assim, sabe? Faz corte seco. Com essa dica que eu falei, faz corte seco. Não fica, sai, aí volta. Aí sai, aí volta. Né? Faz o corte seco, ele fica mais profissional, tá? E aí ele fica bem tranquilo também. E outra coisa que dá pra você colocar lá no InShot e que eu acho que vai ser muito legal, essa é uma dica minha, é uma coisa assim que eu pensei hoje e que eu acho que vai poder facilitar bastante para o recrutador. Ai, cara, muito legal. Mas eu não sei como que eles vão receber isso, então é um teste, tá? É a Thumb. Vocês já ouviram falar de Thumb? Sabe o que é Thumb? Quem sabe o que é Thumb? Vou até esperar a galera responder aqui para ver se sabe o que é Thumb. Enquanto vocês me respondem o que é Thumb, eu vou dar uma lida nas perguntas, tá?
Aqui, a G tá perguntando, né? Qual que é o melhor momento para falar com o pitch? Logo no início do vídeo. Você se apresenta, já faz o pitch, depois você parte para as respostas são sugeridas. Né? Que o pitch é uma coisa rápida, é coisa de 30 segundos. Né? Então dá tempo aí de você se apresentar, fazer o seu pitch e continuar com o discurso. Maria, o vídeo começa sempre com você se apresentando e fazendo esse pitch que eu acabei de explicar, tá? Você pode fazer o vídeo currículo com o celular apoiado e de selfie. Apoiado, mas na horizontal. A indústria sempre faz perguntas que precisam estar no vídeo? Sempre. Sempre quando elas pedem o vídeo currículo, elas já dão as perguntas que você precisa responder. Mostrar para outras pessoas com certeza ajuda, Evandro. Ai, que bom! Com certeza, a RPT7, o último projeto é o vídeo currículo. Então já comecem agora. Acho que eu já li todos aqui. A Jéssica está perguntando se a gente dá feedback dos vídeos currículos enviados. A gente vê, quando a gente recebe, a gente vê todos. Se tem alguma coisa que está fora de conformidade, a gente avisa e pede para refazer. Se a gente não falou nada, é porque tá ok, tá tudo certo, tá bom? Esse pessoal que pede o início da live, eu vou te falar, viu? Tô brincando, gente. Normalmente eu não deixo, né? Porque a gente faz edição aqui interna, depois a gente lança lá no canal do YouTube e tudo mais. E eu gosto de prestigiar quem tá aqui, né? Quem vem, quem participa, de deixar informação para quem vem. Mas como hoje tem sorteio, né, para fins de conhecimento, eu posso deixar até amanhã, 24 horas, tá? Para vocês reverem, tá bom? Algum aplicativo que muda o fundo do vídeo? Não sei se no InShot dá para fazer isso, tá? Mas lá no InShot dá para você escolher o tamanho do vídeo, o estilo, moldura, tudo que você precisa. Não sei se o fundo muda, né? O fundo, um lugar que eu sei que dá para mudar o fundo é no Zoom, que a gente consegue colocar fundo como se fosse chroma key, né? Ô, mulher, deixa. Lilia. Ai, que engraçado. Vim do YouTube pra cá. Tá bom. O Zoom muda o fundo. Dá pra colocar umas coisas bem legais. Uma foto, alguma coisa bem legal. Bom, então aqui a thumb. Eu não sei se vocês responderam o que é a thumb. Deixa eu ver aqui. Não sei o que é. Não sei. Vocês já repararam que meus vídeos no YouTube sempre tem uma foto e umas coisas escritas? Aqui no Instagram também. Ele primeiro tem a foto com a chamada do vídeo e vocês já viram que é uma coisa assim? Tipo, que é uma foto que vem antes do vídeo. Então a thumb, ela é E aí o que você pode fazer? Pode fazer uma foto sua naquele instante, naquele momento, né? Tirou a foto do jeitinho que você vai fazer o vídeo, tira a foto, uma foto, né? E pode colocar o seu nome nessa foto e colocar ela antes do vídeo. Então o recrutador, o que ele vai ver? Ele vai ver essa foto sua com o seu nome e vai ser mais fácil dele te identificar. Não fica, às vezes que a gente começa o vídeo, fica aquela cara assim, né? Que vai falar. E a thumb não. A thumb você consegue fazer essa foto. Então a primeira coisa, ela vai durar aí 1 segundinho no vídeo. E no InShot, como que você faz isso? Você entra lá, vai em foto, carrega a foto, depois você vai em vídeo. Aí ele põe a foto primeiro e o vídeo depois. Aí você coloca quantos segundos você quer a foto, daí logo começa o vídeo. É super tranquilo, tá? E também tem o recurso no InShot de você clicar lá para o InShot, aquela marca d'água, sair. É só você clicar nela, ela pergunta se você quer tirar para sempre ou se você quer tirar naquele momento. Né? Então, se você quer tirar para sempre, naquele momento, você não paga nada, tá? É a capa do vídeo, é isso aí. Então, eu acho que vai ser uma coisa legal de você deixar bem profissional mesmo, com uma foto sua, né? Uma mais posada, assim, e o seu nome, a sua cidade, isso também vai ser legal, né? O nome, a cidade. Bem bacana.
Então, usem a thumb, vamos experimentar, vamos ver o que vai dar nesse negócio. E aí agora da MS, né? O currículo da MS. O currículo da MS, o vídeo currículo da MS, o que eles querem, né? A maioria das vezes vem o pedido para você falar por 1 minuto e meio, mais ou menos, né? De 1 minuto a 2, eu acho. Por que você quer trabalhar nessa empresa. Então, você vai começar literalmente 15, 20 segundos se apresentando. Se apresenta, fala seu nome, a sua principal formação. Por exemplo, eu sou a Liege Slomp, eu sou farmacêutica, mestre em biotecnologia, tenho 13 anos de indústria farmacêutica. Hoje eu trabalho desenvolvendo profissionais para serem propagandistas. Esse é o meu pitch. Super rápido, super prático. A pessoa já entendeu, né, que eu tenho experiência na indústria, que hoje o que eu faço hoje. E aí eu entro já na resposta, né? Você não precisa falar muita coisa, você já entra na resposta. Eu quero trabalhar nessa empresa nunca se fala nesse vídeo da MS, tá? Eu quero trabalhar na MS porque... E faz a sua resposta. Então, toda característica que você trouxer da empresa, você tem que juntar com um motivo pelo qual você quer trabalhar lá. Não adianta você ficar 1 minuto e meio falando todas as coisas que a empresa tem, sem linkar com e aí só no último, e é por isso que eu quero trabalhar nessa empresa, né, no Laboratório X. Então, é a maior nacional do Brasil, para mim vai ser excelente poder começar a ajudar a maior farmacêutica, poder ajudar no resultado e tal. É uma empresa que se preocupa com as pessoas, isso faz muito sentido para mim, porque esse também é um modelo que eu trabalho, né? Eu gosto de me preocupar com as pessoas, então eu vou ficar muito feliz em trabalhar num lugar que também se preocupa com as pessoas. Então, você sempre vai trazer uma característica que é linkada a um motivo pelo qual você quer trabalhar ali, né? Por que aquilo ali faz sentido para você, por que aquilo ali te chamou a atenção, tá? E aí, no final do vídeo, você faz um fechamento dizendo, eu me disponho, me fico à disposição para maiores esclarecimentos na próxima etapa desse processo seletivo. Simples assim, lindo assim, né? Então, tranquilo de fazer. Agora, se você vai fazer um vídeo currículo geral, né, para você ir treinando, e que você às vezes quer colocar já lá no LinkedIn, né, tanto no post quanto no destaque, para todo mundo que entrar no seu perfil ver, né, esse vídeo currículo, você começa com a sua apresentação, né, o seu pitch de vendas, fala das suas experiências, não precisa falar, de tal ano a tal ano eu trabalhei na empresa tal, ou eu trabalhei na empresa tal por tantos anos, a menos que essa quantidade de anos seja extremamente relevante, né, então... eu comecei como a minha última experiência, né, sempre da última, a minha última experiência na empresa tal, lá eu desenvolvi essa e essa função, aquelas mais importantes e que fazem mais conexão com a propaganda médica. E os meus resultados foram esse, né? Anteriormente eu trabalhei na empresa tal e tal e tal, lá o meu cargo era tal, e eu trabalhei fazendo isso, e meus resultados foram assim. Fala rapidamente assim das suas experiências, né, de uma maneira vendedora, e aí você pode colocar sobre o porquê que você quer ser propagandista, né? Então eu tenho essas experiências e eu quero ser propagandista por causa disso, disso e disso, né? As minhas experiências fazem sentido, eu quero me desenvolver, eu quero fazer minha carreira, eu quero ser propagandista porque eu vejo propósito, né? E aí você, dentro desse contexto, você já vai puxando as coisas que você sabe sobre a profissão, né? Mostra que você conhece os desafios, mostra que você conhece o trabalho, mostra que você está casando, sabendo aquilo que você está casando, né? Com quem você está casando. Então, fale das dores e dos amores, né? Tudo de uma maneira assim, rápida e objetiva, não vai ficar enrolando, não. Traz o tripé, né, da profissão. O que eu sei da profissão propagandista? Eu sei que propagandista tem o tripé, né? A propaganda médica, a análise de território, o PDV. Meus alunos sabem muito bem porque eles recebem, né, a cartilha bonitinha aí sobre esse tripé. Então, tudo isso que você for falar, você sempre alia com as competências que você tem que fazem sentido para o cargo, né? Sempre tenta trazer, tá falando das experiências, né? Então eu trabalhei na empresa tal, eu fiz isso, e com essas atividades eu pude desenvolver escutativa, eu pude desenvolver planejamento, eu pude melhorar ainda mais a minha organização, eu pude aprender a ter um pensamento crítico, eu pude... E aí você vai trazendo as competências que você tem aliadas às funções, né, às coisas que você já fez. Então vai ficando com muito mais corpo todo o seu discurso.
E normalmente um vídeo currículo geral tem que ter de 2,5 minutos a 3, tá? Não expande muito mais do que isso, porque é difícil de você manter a pessoa, tá bom? Tem algumas perguntas aqui. A Niedia tá perguntando: em uma varanda, como uma vista mais bonita, pode fazer? Pode, se não tiver muito barulho, tá? Se a luz não estourar no fundo. Porque se você tá num ambiente aberto, a luz de trás fica mais clara atrás, né? E daí deixa o seu rosto escuro, tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas, né, do conteúdo. Eu me diverti muito fazendo essa live de vídeo currículo, né? Porque é uma coisa que eu faço todos os dias, os vídeos, então eu gosto muito de falar sobre isso, de ajudar as pessoas que que estão hoje no momento em que eu estive quando eu comecei. Eu sei que é difícil, e poder dar essas dicas e facilitar para vocês, para mim é muito bom.